Olá! Então vamos fazer uma introdução à Bíblia antes de começar a ler. E a primeira coisa que eu acho que a gente tem que se dar conta é que uma vida sem espiritualidade, a vida de um ateu, por exemplo, ela é curta. Eu tenho essa vida, então eu tenho muito medo de morrer, eu quero viver o máximo possível e eu quero fazer tudo que eu tenho vontade. E uma vida de uma pessoa que acredita em Deus, que acredita que quando essa vida material acaba, vai seguir adiante, vai ter uma vida eterna, o medo da morte diminui muito, porque a gente sabe que depois da morte haverá outras coisas, e a gente não faz tudo o que quer, porque a gente tem uma vida depois. E o que a gente faz nessa vida tem reflexos na vida posterior. Então, o ponto de vista de quem tem espiritualidade em relação a tudo o que se faz e se deixa de fazer nessa vida, esse ponto de vista ele é bem diferente. Então, eu sou ateu ou eu não acredito de verdade que depois dessa vida tem alguma coisa, eu vou ser um hedonista. Eu vou fazer o que eu tenho vontade, o que me dá prazer. E a pessoa que tem espiritualidade, que acredita no amanhã vai ser uma outra etapa, uma etapa espiritual. Ele vive de uma forma menos hedonista, com mais renúncia, com mais responsabilidade, mas uma vida com mais propósito e uma vida com mais paz, porque a gente sabe que não vai tudo acabar de repente assim. Então, a espiritualidade ela traz esse propósito e é uma vida muito mais rica, né? Eu não acreditava em Deus durante uns 10 anos da minha vida, me converti em 2009 e eu acho que esse fator mudou todas as escolhas que eu passei a fazer, escolhas de outra forma. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda coisa que eu queria dizer é que eu sou cristã. Então, o que o cristão acredita? O cristão acredita no que está escrito na Bíblia. E o que é a Bíblia? A Bíblia é uma história, é uma grande história, cheia de aventuras, lotada de personagens, todos eles imperfeitos. Os heróis da fé cometem muitos erros e a gente vai vendo que são pessoas como nós, que erram, mas que estão sempre tentando acertar. E esse é o convite da Bíblia pra gente, para que a gente também seja uma dessas pessoas que quer acertar. A Bíblia trata do relacionamento entre os homens e Deus e é uma grande família, porque a Bíblia vai mostrando de geração após geração, desde o iniciozinho lá de Abraão até Jesus. Então, todas as histórias da Bíblia, elas vão tratando de pessoas que estão nessa linha sucessória. Começa por Abraão, termina em Jesus, porque Jesus não deixou filhos. Então, a linhagem acaba ali. Então, essa história, a Bíblia é a história, então, da relação entre Deus e os homens. Dentro dessa história existe a história de Jesus. É o Novo Testamento. Então, a Bíblia, ela tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Os judeus, por exemplo, eles só têm o Velho Testamento, a Torá, porque eles não acreditam em Jesus e o Novo Testamento é todo baseado no Evangelho de Jesus, nas pregações de Jesus e nas cartas dos apóstolos, dos irmãos de Jesus, cartas endereçadas aos cristãos.
Então, a Bíblia é dividida entre Velho e Novo Testamento. Qual é a grande diferença entre o judaísmo, entre o islamismo e o cristianismo? São 3 religiões monoteístas e todos esses 3 grupos são descendentes do mesmo homem, de Abraão, que foi o pai da fé, que foi ele que foi o primeiro homem com quem Deus tratou. A gente vai ler tudo desde o início. Mas qual é a grande diferença entre o judaísmo e o islamismo e o cristianismo? Todos nós somos filhos de Abraão, mas qual é a diferença? O judeu e o islâmico, eles acreditam que eles são responsáveis pela vida espiritual futura. Então, o judeu acredita que ele tem que seguir um número X de regras e um número X de... Eles têm todo um código de conduta e coisas que eles têm que fazer, que eles têm que observar, que eles têm que respeitar, que estão no Velho Testamento e nas leis mosaicas, nas leis de Moisés. E se eles fizerem tudo direitinho, então eles vão ir para o lugar onde a alma deles vai, enfim, vai dar tudo certo com eles. Os islâmicos também, eles acreditam que eles têm que seguir uma quantidade de regras e renúncias e muitas etapas para poderem ir então para o céu. O cristão, ele não acredita nisso. Ele acha que ele nunca vai conseguir, por conta própria, se salvar e ir para o céu. Então, porque nós somos pecadores, a gente tenta sempre melhorar, mas a gente sempre vai ser falho. É da nossa natureza humana sermos imperfeitos. Então, para o cristão, a gente acredita no que Jesus ensina. O que Jesus disse? Que se a gente acreditar nele, a nossa salvação está garantida. Então, a gente não tem que fazer nada, a gente só tem que acreditar nele. A gente vai fazer o bem, a gente vai fazer, algumas pessoas fazem jejum, a gente vai abrir mão da nossa vontade própria para fazer a vontade de Deus, não para ganhar alguma coisa com isso, a gente já ganhou, a gente começou ganhando. O cristianismo é assim, comecei, ganhei, já tô com a minha vida eterna garantida, mas eu vou começar a agir de acordo com os ensinamentos de Jesus, porque eu admiro Jesus, porque eu amo Jesus, mas não é para ganhar minha salvação. Então essa é uma diferença importante. O judeu e o islâmico, embora a gente tenha a mesma origem, eles acreditam que a vida espiritual deles depende da conduta deles. O cristão não. O cristão que acredita em Jesus, acredita que está salvo. Então a gente começa aliviado. A gente começa a nossa caminhada espiritual ganhando. E a Bíblia tem 66 livros, dividida em Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento é uma aliança feita entre Deus e os homens. O Velho Testamento, o Novo, perdão, é uma nova aliança feita entre Deus e os homens. Qual a diferença? Jesus. Até Jesus, a gente tinha que fazer sacrifícios de animais, a gente tinha que cumprir uma série de requisitos para ficar de bem, vamos dizer, com Deus. Quando chega Jesus, é feita uma nova aliança, e essa aliança é: vocês estão salvos, é só acreditar em mim. E por que isso acontece? Por que isso acontece na Bíblia? Em resumo, a história da Bíblia é a história de Deus criando o mundo e os homens e dando para os homens o livre-arbítrio. Por que ele deu o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, ele permite que a gente escolha Deus ou não. A gente não nasceu robotizado. A gente não é como um gato, por exemplo, que vai sempre miar, que vai sempre caçar aquele determinado animal para comer. Os animais, eles têm somente o instinto.
Nós não, nós nascemos com o livre-arbítrio, porque Deus queria companheiros, filhos, e Ele queria que a gente escolhesse Ele, amasse Ele. Então Ele nos deu o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É eu escolher a companhia de Deus ou não. Então, desde o comecinho da Bíblia, a gente vê que Deus sempre coloca na nossa vida opções. A gente escolhe uma opção, é a opção que Ele indica, a gente vai estar na companhia dele. Se a gente escolhe a outra opção, a gente não vai ter a companhia dele. E isso a Bíblia trata como morte espiritual, é a separação de Deus. Então, a gente tem a situação da criação, o Adão e Eva. O Adão descumpre o mandamento, que era de não comer do fruto. Isso já é, então, o exemplo do livre-arbítrio e a escolha humana pelo o que Deus proibiu. E então Deus rompe com o homem até a chegada de Jesus. Quando Jesus vem, entre Adão e Jesus, a única maneira da gente agradar a Deus era se sacrificando, como se a gente estivesse sempre pagando pelos erros, penalidades. Mas chega Jesus e diz: chega, não precisa mais pagar, eu vou pagar. E ele se sacrifica e pega para ele, então, a penalidade que cabia a nós. Por que cabia a nós? Porque Deus determinou uma série de regras, dentre elas os 10 mandamentos, que todos nós, a gente sempre descumpriu e continua descumprindo. Quem nunca mentiu na vida? Quem nunca desejou sexualmente uma pessoa com quem não era casada? E assim por diante. Muitas vezes a gente errou e Deus foi claro que a pena para o pecado é a morte. Então, quem de nós não pecou? Quem de nós não mereceria a morte? Que é a pena segundo Deus. Todos nós merecemos. Mas Jesus pegou essa pena para ele. É como se a gente devesse um monte de dinheiro e alguém entrou com uma ação contra a gente e um parente, um amigo foi lá e pagou a dívida. Pronto, acabou o problema. A dívida não existe mais, embora tenha sido paga por outra pessoa. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele pagou por todos os pecados cometidos por nós e todos os pecados que ainda nós vamos cometer. Então ele pagou a pena, a única coisa que a gente precisa fazer é reconhecer isso. Mas a Bíblia fala de muitas outras coisas, é uma história, é uma aventura e o objetivo dela é mostrar então esse relacionamento entre Deus e os homens, o rompimento, a reconciliação, e ela é maravilhosa. E esse é o primeiro vídeo, então, que eu tô gravando para falar essa pequena introdução. Em seguida, agora vamos começar a leitura e vamos juntos.